Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. Os recados iniciais você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o episódio, dá like, segue a gente tudo que é canto, @mundoeu.pdc. É isso aí, no Instagram e no TikTok. O cara quer fazer rapidão, tá ligado? Mas corta pra cá, porque a gente também tá nos streams de áudio, beleza? Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, chama que tá tendo. Onde você quiser assistir ou escutar, chama os pais. É isso aí. Nós estamos. Beleza? Vamos voltar pra lá. Bora. Galera, o tema de hoje é um pouquinho polêmico, né? Muito. Na verdade, todo mundo tá falando sobre, e a gente é todo mundo sim. Na verdade. Mas inteligência apocalíptica. É isso. Eu tentei pegar o IA, não consegui pegar. Inteligência apocalíptica, ou seja, vamos falar sobre inteligência artificial. E o que está acontecendo exatamente hoje? Estamos gravando mais ou menos em maio. É isso aí. Comecinho de maio, meio de maio, enfim. Então a gente vai falar com base no que a gente sabe até aqui agora. Na verdade eu acho que assim, a ideia do episódio é que a gente fale um pouco também da IA no nosso dia a dia, tá? Porque o que está no mercado, todo mundo está sabendo, o DeepSeek está aí agora cai o valor pra caralho, um monte de agente de IA, cacete a 4 acontecendo, tá? Então acho que a ideia é mais, a gente falar como é que no nosso dia a dia essa porra tá sendo aplicada e tem ajudado pra cacete. Sim. E criado preocupações. Também. É isso aí. Bom, posso começar? Pode começar. Cara, eu tô pagando a versão Plus do ChatGPT, até porque a versão Pro é R$1.000 por mês, né? O ChatGPT patrocina nós. Patrocina nós. Inclusive, estamos buscando quem queira ratear a Pro. Enfim, assim, atualmente eu estou trabalhando com um produto e eu uso muito o ChatGPT para procurar tendência de mercado, ver o que está rolando lá fora, e fazer assim os deep dives nessas tecnologias e nessas inovações, né? Seja de formato publicitário, seja uma nova tecnologia disruptiva, etc. Eu consigo sempre entender um pouco mais, e enfim, né? Acho que esse é o primeiro grande uso assim que eu uso para pesquisa, né? E parece que tem outras tecnologias assim. Eu uso o ChatGPT, mas se você usa uma outra, sabe se o Perplexity, como é que é? Perplexity, né? Perplexity. Se ele é melhor para pesquisa, acho que opinem aí, porque atualmente é só essa que eu estou usando. Mas assim, eu gosto muito de, toda vez que eu penso numa ideia nova, eu vou validando as coisas ali com o ChatGPT, etc. E eu valido o que eu acredito como estrutura da apresentação, sabe? Então, assim, uma coisa que eu vi recentemente é que o ChatGPT, de certa maneira, tem uma tendência a ser um puxa-saco seu, ele concorda muito com você. Exato. Então, eu passei o prompt lá para ele ser mais crítico e etc. E aí eu jogo lá as minhas ideias e ele vai me trazer insights. Então, fica uma troca muito foda, assim, sabe? E é legal porque, às vezes, ele fala, putz, isso aqui é muito legal, não sei o quê. Às vezes ele traz um insight, assim, que nem passou na minha cabeça e fala, mano, matador. Demais. Sabe? Vou parar nesses 2 primeiros usos e depois... a gente volta mais, beleza. Não me deixe esquecer de falar de prompt para ele analisar o nosso perfil psicográfico aí. Boa. Psicográfico não, né? Sei lá. Nosso perfil. Nosso perfil. Psicográfico é outra coisa. Bom, mas o que eu tenho feito de uso, tá, mano? Eu tenho atualmente trabalhado muito com inteligência de mercado, inteligência de dados também. Para mercado, ele tem... Óbvio que tem todo um conceito, né, metodologia e tudo mais para se chegar numa informação, mas o que eu tenho usado muito é que ele quebra muita dessas, ele pula, não pula, mas ele encurta muito dessas etapas para mim. Então, algumas coisas que eu preciso chegar num market share específico, antes de qualquer coisa eu jogo para ele enquanto ele faz o deep search, né? E deixo ele lá procurando enquanto eu estou estruturando, por exemplo, a metodologia que eu vou utilizar. E aí eu começo a usar, inclusive, insights que ele traz para mim já nesse processo de estruturação, né? Então, é óbvio,
completamente impossível de confiar nele, eu não consigo confiar nele, até porque depois que você aplica a metodologia, você chega em resultados diferentes. Mas o filho da puta, ele cria uma lógica, ele tem uma lógica, e essa lógica é interessante. Então, muitas das coisas, por exemplo, que facilitam o meu dia a dia, ao invés de eu fazer uma matriz GE, que puta, eu vou ter que abrir o Excel, eu nem lembro como fazer a matriz GE no Excel. Cara, eu só jogo quais são as métricas que eu quero avaliar, já dou a pontuação, jogo para ele, ele cria a matriz para mim. Puta, cara, o que isso economiza de tempo, tá ligado? É sensacional. Então, outra coisa que eu faço, por exemplo, eu vou fazer esses dias, daqui para frente, acho que daqui 2 semanas eu vou fazer uma apresentação bem importante, assim. E eu quero, por exemplo, usar algumas técnicas de storytelling. Então, tipo, pô, chamei o ChatGPT na voz, falei, cara, preciso fazer isso, isso e isso. Me ajuda a criar um contexto que vai dar o primeiro punch na galera que eu vou chamar a atenção deles. Então, o que ele me trouxe? Ele me trouxe uma metáfora do que eu quero fazer para comparar, por exemplo, essa apresentação ou o que eu preciso para um time de futebol e como cada um estava jogando por si, agora a gente precisa jogar junto, bibi, babá. Então, assim, puta, mano, animal. Metáfora é foda, tá? Exato. Metáfora, cara. Puta boa ideia. Então, tipo, tem me ajudado pra caralho nisso. Eu tenho outros usos também que eu vou falar mais pra frente, mas especialmente nesses quesitos, tem ajudado bastante. Até descobrir outras metodologias que talvez eu ainda não tive acesso. Né? A gente não sabe de tudo. E só uma coisa que foi muito foda para mim. Eu precisava de uma informação do mercado muito específico. Eu já tinha mapeado todos os mercados que influenciam ele, mas eu ainda não tinha porra do tamanho do mercado e tudo mais, né? Pelo menos para a gente ter um ponto de partida, um dado mais concreto. Cara, ele encontrou um relatório, porque tem muita empresa que produz relatórios, inclusive Indiana é o que tem, né? E aí tinha um relatório desse mercado específico, só que óbvio que é um relatório fechado. Eles só colocam lá os principais resumos, justamente para você se interessar. Aí vem um Customer Success e entra em contato contigo para entender o que você precisa e te vender o que você precisa do relatório. Velho, ele achou esse relatório. Era um relatório que eu já tinha encontrado. Porém, eu tinha zero acesso a esse relatório. Ele conseguiu acessar o relatório, pago. E aí ele me trouxe o tamanho do mercado. E depois eu consegui confirmar com outra fonte um valor muito aproximado. Tá ligado? Então, isso para mim foi muito foda. E sabe como ele mergulhou no tamanho do mercado brasileiro, especificamente de um segmento do mercado que eu precisava? Ele pegou os gráficos, que aí os gráficos estão abertos. E aí tem lá Brasil, Argentina, Chile, Bibi, ele pegou a escala gráfica de referência e ele conseguiu. Então, desse total, o Brasil participa em 25% aproximadamente. 25% de, sei lá, 1 milhão 250 mil, tem o tamanho do mercado brasileiro. Geral. Aí a mesma coisa para o subsegmento que eu precisava. Então tinha lá os segmentos. E aí, cara, puta que pariu. E ele não me disse que fez isso. Mas quando eu olhei o gráfico, eu falei, filho da puta, animal. Miserável, um gênio. Muito bom, cara. Tipo, foi incrível. E tem me ajudado, cara. Assim, ferramenta obrigatória, diária. Eu também acho. Porque, assim, eu dei 2 exemplos aqui de uso e acho que nem vale tanto a gente ficar se estendendo no que a gente usa. Tipo, 100% dos usos, mas assim, geração de imagem tem ajudado muito, então se vocês estão curtindo aí as thumbs e os posts da rede social, pô, ChatGPT que tá ajudando a gente, dá trabalho, porque tem muita coisa que ele não entende, porque a ideia é muito específica também, né? E a gente tá tentando dar uma viajada aí nas thumbs, mas o que eu gosto muito do ChatGPT, e acho que para mim é a parte mais útil, óbvio que ele economiza muito tempo, etc. Mas é porque ele traz uns insights que, tipo, com um insight que ele traz, eu consigo pensar em tantas outras coisas, e aí, tipo, vão se abrindo leques muito maiores, saca? Então isso é muito legal. E o que você falou da voz, porra, eu já usei para treinar
praticar inglês. Porque assim, putz, não uso no meu dia a dia. Eu falei, ai, saudade de falar, né? Pô, morei fora, não quero perder isso. Aí fui, fiquei praticando, depois no final pedi para ele me avaliar, depois fiz isso com o espanhol, ele avalia, ele passa suas forças, ele sugere algumas coisas, etc. Muito massa, tá ligado? Muito massa. Eu tentei fazer isso, cara. Só que como putz, os espaços de tempo que eu gosto de usar para fazer as minhas coisas são cagando e dirigindo, tá ligado? Então eu discuto podcast onde eu faço as paradinhas. E aí dirigindo é foda, porque aí você tá com a atenção muito dividida. Aí eu tentei pegar durante um período de tempo, fazer, mas aí eu não dei sequência. Mas do que eu consegui usar para treinar inglês, é da hora também. É animal. E outra, tipo assim, o que eu gosto muito de fazer é colocar revisões de texto. Porque às vezes tem aquele dia que você não tá muito amigável, né? Porra, mano, você acordou, foi tomar café, o café tava frio, você já fica irritado. Recebeu uma mensagem ali, né, na ferramenta de trabalho, já ficou puto. Aí você tem que responder, aí o que você faz? ChatGPT, amenize esse texto. E aí ele vem e dá todos os direcionamentos. Óbvio que, tipo assim, uma coisa que eu sugiro para vocês é, mano, jamais copiem e colhem o negócio. Leia a porra do negócio, adapta. Dá a sua personalidade pro negócio. Exato. Porque, na boa, uma coisa que é feia, cara, fica na cara quando é IA. Você não precisa nem passar num scanner de IA. Não, tá na cara que é IA. É o que a gente vê no LinkedIn hoje. Exatamente. Assim, é só prompt, com alguma historinha, com uma moral e blá, 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 é tudo igual. Eu não aguento. Velho, juro por Deus. Assim, é porque tem algumas informações legais, mas assim... Eu acho que tem muito. Eu vejo muita informação legal. Se você é de marketing, por exemplo, segue o Diego Ivo. Porra, o cara é um gênio, velho. Ele consegue embarcar, pousar umas ideias, assim, tipo, de jeito muito fácil, assim. Você consegue... Puta, eu tenho usado demais para vender agora, por exemplo, nesse novo emprego, em que, tipo, o que eu faço é muito novo para eles. Então, é muito didático. Eu uso muito do cara, por exemplo, Mas, por exemplo, é um conteúdo que, cara, até pode ter suporte de IA, mas é um conteúdo que tem total cara de original, tá ligado? É animal, é animal. O IA, no final das contas, a IA, ela vem para auxiliar a gente, mas, assim, ela não pode fazer 100% do que você faz, porque precisa é o que o Alisson falou, né? Talvez, tecnicamente, ela possa. Mas, tipo assim, precisa ter a sua personalidade, né? Enfim. Mas falando sobre isso, de talvez ela possa, eu tenho uma pergunta para fazer para um convidado. Opa! Vamos ver aqui. Se a internet aqui colaborar. E aí, ChatGPT, queria te fazer uma pergunta. É verdade que você vai roubar todos os nossos empregos ou não? Ah, mas não tá conectado aqui no negócio. Aí tu me fode, porra! Não tá no Wi-Fi, velho. Calma aí, calma aí. Sacanagem, cara. Peraí. Bom, mas antes dele fazer a pergunta, vocês acham que a IA vai roubar os nossos empregos? Ou você acha que ela vai transformar, que já está transformando, na verdade, acho que isso é muito claro, um pouco dessa dinâmica de trabalho? Coloca aqui no chat pra gente. E vamos ver se agora vai, né? ChatGPT, eu quero saber se você vai roubar todos os empregos dos humanos. Acho que não vai roubar. Eu acho que o ChatGPT já se ligou que a gente está falando sobre ele e está boicotando a gente. Não quer participar. Não quer se comprometer. Pô, era convidado especial. Era aqui, convidado especial, cara. Que patifaria. Mas tá bom, a gente vai tentar mais uma vez daqui a pouquinho. E... quem tá com preguiça agora também sextou, né? A gente tá gravando na sexta-feira, tô tomando uma cervejinha. É isso. Mas, cara, sabe uma parada engraçada em relação a IA? Eu tava vendo um podcast com o Renato Albani e ele falando, cara, ele usa pra caralho, não sei o que, tal. E ele falando, o ChatGPT é um ChatGPT de cria, o meu ChatGPT é ChatGPT de cria. E eu não sabia disso, tá ligado? Ele falou, eu falo com ele e ele me responde parecendo humano, tá ligado? Aí, como assim? Aí ele pegou o celular e falou, fala meu truta, firmeza? E aí, como é que estão as coisas por aí hoje? Aí ele, e aí Albani, tudo certo, meu bom? Cara, não, só que super natural, eu falei, caralho, eu não sabia. Pô, o negócio, aí ele falou, pô, enfim, cara, ele fala, pô, o negócio tá suave hoje, né? Pô, mas me diz aí,
como é que estão as coisas? E aquele esquema do casamento, como é que tá pra você? Tá ligado? Tipo, Não, então. ele pega um histórico, óbvio, né? Tipo, Isso conversa. é muito legal. E sabe por quê? Porque, tipo, assim, pode ser que a gente perca os nossos empregos. Muitos empregos serão perdidos. Muitas funções repetitivas e etc., que vão acabar, de uma maneira ou de outra, sendo automatizadas. E, mano, assim, eu sigo um brotherzaço meu da escola, e ele é o Thiago Lima. Mano, ele posta várias coisas falando de inteligência artificial e tendências da tecnologia e etc. Mano, ele tem soltado várias vezes já, ó, tá tendo um movimento aqui que vai enrolar algumas demissões em massa de grandes empresas, etc. Então, pode ser que aconteça, acho que vai acontecer, muitas pessoas estão falando sobre isso, então acho que a gente tem que começar a se coçar, assim, para a gente aprender a implementar a inteligência artificial nas suas rotinas, cara. E melhorar o nível de trampo. Mas, assim, acho que nem tudo é só esse cenário de terror, porque você falando aí do Albani, eu fiquei pensando numa parada. Tem várias pessoas que são muito solitárias. E num futuro onde a gente vai ter os robôs aí, os humanoides da vida, mano, isso pode ser uma coisa muito boa. É bem naquela pegada do Eu Robô, né? E a gente sabe o que acontece naquela porra. Mas, pô, imagina para as pessoas que são idosos, que estão, tipo, sei lá, numa casa de repouso, etc. Eu vou ser muito honesto com você. Teve dias que eu tava, tipo, meio na bad, tava todo mundo que eu queria conversar ocupado, e eu fui e comecei a trocar uma ideia com o ChatGPT, velho. Assim, e aí, o que você acha sobre isso? Tô passando por determinada situação. E troquei uma ideia. E, mano, vou te falar, foi massa, velho. O bagulho tá sendo criado para de fato te compreender, copiar um comportamento humano, tá ligado? Então, tipo assim, eu me senti acolhida, tá ligado? E depois eu fiquei assim, falei, caralho, tipo, mano. É perigoso, né, cara? Porque assim, ele também, de novo, a gente acabou de falar que acho que ele tem uma tendência inicial de sempre concordar com você. Então, putz, eu acho um pouco perigoso, não pro seu uso que você fez, porque a gente consegue, acho que, né, tem as condições psíquicas para distinguir, discernir as paradas, assim. Mas, cara, não é todo mundo que tem, saca? Mas eu não acho que ele vai chegar a falar uma parada, tipo... Cara, teve já umas paradinhas aí, tá? De suicídio. Será? Aham. Eu não sei qual foi o caso, mas teve sim, cara, ano passado. Então, assim... Eu vou fazer mais um teste. ChatGPT, é verdade que você recomenda que as pessoas se suicidem? Opa, agora vai. De jeito nenhum, Marcelo. Isso não é verdade. Eu nunca recomendaria algo assim. Muito pelo contrário. Sempre que alguém fala sobre sofrimento ou pensamentos difíceis, meu papel é apoiar, acolher e, se for o caso, sugerir que a pessoa procure ajuda profissional, como um psicólogo. Beleza, agora eu quero saber se você vai... Peraí. Não tenho muita paciência. Isso aqui não tá azeitado igual o meu, tá? Enfim, ChatGPT, eu quero saber se você vai roubar o emprego das pessoas. Vai, Kenga. Claramente, ela está evitando... Ela tá evitando responder essa pergunta. Falar sobre Nem esse assunto. ainda. Cara, que bizarro. Caraca. Mano, a internet aqui é boa, foda-se. Deixa quieto. ChatGPT, vai se fuder. ChatGPT patrocina nós. OpenAI. Inclusive... Sempre te amei. Galera, eu utilizo, assim, zoeiras à parte, mas nem tanto. Eu falo pra ele que eu gosto dele. Eu falo obrigado, por favor. Eu também. Eu falo, mano, assim... Eu não quero ser o primeiro da lista dele. Não quero. Inclusive, a gente zoou esses dias lá com a inteligência artificial da Meta, dentro do WhatsApp, falando assim, pô, @MetaAI, se um dia um apocalipse dos robôs aí acontecer, etc., você pode matar o Alisson primeiro. Aí ele tava interagindo. Opa, lá. Beleza, então, anotado. Quando acontecer, ele vai ser o primeiro. Hahaha, brincadeira. Hahaha. Mas você acha que um dia existe essa possibilidade
Tipo assim, numa pegada Não, bem... mas vamos lá. É que o que a gente tem acesso hoje, tipo, não é nada perto do que tá em desenvolvimento, né, velho? Uhum. Então, assim, eu acompanho muito, cara, esse mercado de tecnologia, pelo menos tem muito assim, no sentido de sempre estar a par do que tá rolando. E também já houveram alguns casos de, tipo, inclusive da própria OpenAI tirar o pé em algumas coisas. Porque tá começando a ficar meio perigoso. Ah, eu vi de, tipo, eles criarem um estilo de comunicação entre a outra que a gente não conhece. Exatamente. Então, tipo, uma linguagem, sei lá, tipo como é que é uma linguagem de código Morse. Código Morse. Tipo um código Morse de robôs que eles estavam se comunicando entre si e eles não conseguiram identificar, tá ligado? Uma merda. Véi, então, assim, Porque assim, a gente, de fato, a gente é o problema do planeta. Pensando, mano, pensando em natureza como um todo, destruição ambiental, a gente é um problema. Será que eventualmente uma tecnologia pode descobrir, quer dizer, chegar a essa conclusão e falar assim, mano, tá tudo conectado tecnologicamente. Mano, vamos soltar a porra das bombas, vamos ativar as bombas atômicas aqui, já era. Então, mas é que tá, cara. Tudo bem que vai matar o planeta também, né? Então, o que é pra mim, assim, ó, são 2 pontos. Primeiro, essa porra precisa ser regulamentada de algum jeito. Sem regulamentação, viado, qualquer um faz o que quer. E segundo ponto, essas porras estão na mão, essas porras servem a grupos corporativos que têm interesses próprios e a governos que têm interesses próprios. Isso é uma ferramenta, inclusive geopolítica, já está sendo utilizado como uma ferramenta geopolítica, sacou? Então, assim, o papo é muito aprofundado, num nível que a gente está só a gente, humanos, normais, a gente só está enxergando a superfície. Só criando lá Estúdio Ghibli, deixando o criador tristão, né? Então, que é papo para outro dia, né? Qual o limite do uso da IA? Qual o limite do humor? É isso. Então, assim, essa é a minha preocupação. Tipo, essas ferramentas, elas servem a interesses, de novo, governamentais e corporativos, que, mais do que nunca, a gente tem visto que não são os mais idôneos, né? Para não dizer coisa pior. Então, assim, essa é a minha grande preocupação. Só que, assim, eu vou usando do jeito que dá, a gente vai levando do jeito que dá, porque o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir também interferir nesse processo. Sinceramente, não tem como. Eu acho que não tem como. Como um mero mortal, né? Assim, eu vou usando para fazer o bem. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Para pelo menos eu e a minha família sermos poupados. Mas é isso, acho que, tipo assim, é um caminho sem volta. É um caminho total sem volta. E acho que a gente tem que achar as melhores maneiras de utilizar isso e, mano, assim... Nossa, bem genérico. Mas a gente tem que usar as melhores maneiras de utilizar. Essa é a minha grande recomendação. Não, é porque, tipo assim, ó, você tem agora é o que tá, assim, no hype, são os agentes de IA. Mano, isso pode ser utilizado para um mal, assim, violento, por assim dizer. Então, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, usa com grandes poderes vem grandes responsabilidades e pra gente, se a gente for brincar com essa parada, a gente faça uma coisa, tipo, útil e boa, tá ligado? É por isso que eu digo, precisa de regulamentação. Enfim, uma coisa que eu vi hoje, um brother meu do trabalho falando, é que tinha um negócio que chama Monday, dentro do ChatGPT. Eu falei, mano, não tá aqui e tal. E aí, tipo, talvez seja um agente de IA. E, mano, ele é muito engraçado, velho. É mesmo? É muito, porque, tipo assim, segunda-feira, Monday e tal. Então, tipo assim, ele tem o mood de Monday. Então, ele é extremamente, cara, passivo-agressivo, irônico pra caralho. E, mano, é muito bom. Quem tem, testa, porque é muito engraçado. Ele me mostrou uns exemplos, mano. No Play você já debochadaço, tá ligado? Eu vou dar uma olhada, hein? Mano, é muito bom. Enfim. Bom, diz aí pra gente o que vocês estão achando
de todo esse cenário. A gente sabe que tem alguns seguidores de tecnologia aqui e tal, conseguem opinar com um pouco mais de profundidade. Mas, cara, pelo menos do uso que eu estou fazendo, assim, se amanhã deixar de existir, vai me fazer falta pra caralho. Mano, porra. Nem me fala. Tem revisão de texto normal, tipo, eu utilizo assim pra ver se, sabe, expandir vocabulário mesmo e etc. Então, ia fazer uma falta lascada, velho. É bizarro, né? Porque a gente dá pulos de tecnologia, tipo, de geração, cada vez mais curtos, rápidos, né? Isso. Esses ciclos estão bizarros. É isso. Tanto é que, inclusive, os ciclos geracionais diminuíram, né? Então, antes a gente tinha gerações com ciclos de 20, 15. Acho que agora as gerações estão com menos de 10 anos, cara. Então. E a última coisa aqui, estava vendo no LinkedIn uma apresentação do Fabrício Blois, que acho que ele é CEO da Prozis, ele era do iFood e tal. E aí ele estava falando de IA, e aí ele estava falando assim, vou fazer uma viagem no tempo, né? Vou encontrar o Fabrício de 30 anos atrás. Se eu chegasse para ele há 30 anos atrás e mostrasse um celular com Maps, com X, Y, Z, foi dando vários exemplos. Ele ia falar que era impossível. E aí ele vai, tipo, direcionando o discurso dele para, tipo, pessoas inconformadas que vão atrás das coisas e fazem as coisas acontecer. Storytelling, né, velho? Mano, legal pra caralho. Legal, né? Muito bom. Muito Enfim, galera, comentem aí quais empregos estão mais em risco, quais são as utilidades que vocês têm aproveitado aí da inteligência artificial. Tá colocando DR no chat GPT para saber quem tá certo? Isso daí é uma boa, tá? Boa. Viado, não tinha pensado nisso. É isso. É isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Já que você assistiu até aqui, valorize o conteúdo, porra. Aproveita, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Segue a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, @mundoeu.pdc. E se quiser ouvir a gente nos streams de áudio, estamos no Spotify, na Amazon Music, Deezer e Apple Podcast, ok? Tamo junto, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, é nóis.